pessoal! Está começando o Momento Papo de Mãe. Ciúmes entre irmãos é assunto que sempre rende. Quando a mulher engravida do segundo filho, parece que já fica preocupada com o que o mais velho vai sentir, se vai sofrer com a chegada do bebê. Daí as crianças crescem e parece que tem até uma disputa para ver quem é o mais ciumento. Para quem tem mais de 2 filhos, então, é um dilema. O mais novo diz que o mais velho é o protegido, o do meio acha que é o caçula, é uma confusão. E os pais sofrem no meio disso tudo. Para falar sobre este sentimento tão conhecido por quem tem irmãos, convidamos a psicanalista Mira Weinthal e a Marcele, mãe do Heitor, de 3 anos, e do Arthur, de 1 ano e meio. Como é que é na sua casa? Então, na minha casa, o ciumento é o Arthur, que é o mais novo. Então, ele prefere o pai do que a mim. Então, ele está no braço do pai. Se eu pego o Heitor no colo, automaticamente ele sai do braço do pai e vem para mim. Heitor está brincando. Se eu estiver brincando com o Heitor, ele também, na mesma hora, vem e quer mais atenção e é engraçado chama. que ele é o mais novo, E ele né? é o mais novo, E quando o Arthur nasceu, o Heitor não ficou com ciúmes? Então, o Heitor demonstrou, na verdade, o ciúme em relação na comida. Ele sempre comeu muito bem, sempre comeu de tudo. E aí, quando o Arthur nasceu, ele parou de comer. Então, ele comia, basicamente, arroz, feijão e macarrão, quando ele tinha vontade de comer alguma coisa, e fora a mamadeira. Aí, aos poucos, depois ele foi voltando, porque eu fazia muito programa com ele sozinha, eu tirava o leite, né, deixava Arthur com meu marido, e aí ia, sei lá, para o cinema com o Heitor. Dava uma atenção para ele, né? Era, a gente... E meu marido fazia a mesma coisa também, saía muito com ele sozinho, para ele não sentir tanto. Mira, pode acontecer isso mesmo da criança pequena, até que eles são pequenos, demonstrar os ciúmes de maneiras diferentes, Sim. até deixando de comer? Sim, o ciúmes, ele é uma coisa universal, na verdade é a inveja, e todo mundo já passou por isso, né? Eu acho que todas as crianças passam, se mesmo que não tenham irmãos, alguma situação vai acontecer. Agora, o importante é a gente saber como lidar com esse sentimento que é tão frequente, mas a gente entende como não tão legal, né? E precisa mesmo dar uma controlada, porque aí conforme os irmãos vão crescendo, isso até se torna uma disputa. Quem é que tem mais atenção da mãe, quem é que tem mais atenção do pai? Mas eu acho que o importante é quando a criança começa a manifestar as primeiras sensações de ciúmes, né? Sei lá, o mais frequente é quando o irmão mais novo chega, ele fala, eu não gostei, podemos devolver, ou ele é chato. Os pais não ficarem horrorizados, quer dizer, tudo bem, você não gostou dele, daqui a pouco ele vai mudar, né? Quer dizer assim, não ficarem chocados com os sentimentos negativos que os filhos possam ter uns sobre os outros. É uma fase e vai passar, né? Poder falar é muito diferente de atuar. É claro que a gente não vai deixar bater, machucar, mas que ele possa expressar, né, a raiva que está sentindo da presença do outro, não é necessariamente um problema. Mas é importante isso que a Marcele falou, assim, até de você dar atenção para o filho de forma diferente, por exemplo, o mais velho, sair com ele sozinho em certas ocasiões. Isso é importante, sim, desde que isso não faça com que o que fica se sinta, eu estou ficando, logo amanhã ele que ficará, e fica esse sentimento, né, de culpa em relação às duas crianças, né? Claro. Existem muitas crianças que, por medo da rivalidade, abrem mão, que isso que é o sentimento de socialização, né? O medo da rivalidade faz com que a gente se socialize. Quer dizer, tem que ficar atento também a gente como mãe, né? Porque às vezes aquele que é mais ciumento acaba conquistando mais o espaço e o outro que é mais bonzinho. Você já sentiu alguma situação assim? Então, lá em casa, no caso, o bonzinho é Heitor, que é o mais velho. E aí Arthur bate nele, e aí ele não bate, ele chama Arthur de bebê. E aí ele faz, o bebê me bateu. E ele fica meio horrorizado com isso, e a gente conversa com ele que ele é bebê, mas que ele tem que ensinar o irmão que não pode bater, que tem que fazer carinho, que dá beijo. Então a gente procura muito, tanto eu quanto meu marido, a gente procura muito dividir as atenções e ao mesmo tempo fazer muita coisa
junto com os dois, brincar junto. É, porque até então os pais ficam muito frustrados quando os filhos brigam, porque eles querem isso, que os filhos sejam amigos, que eles brinquem, né? Já aconteceu de na hora de dormir, por exemplo, você se sentir culpada, de achar, eu dei mais atenção para um, mas isso acontecia muito comigo. Hoje em dia eu me libertei desse sentimento. Eu acho que no começo, sim, quando Arthur, Heitor sempre foi muito regrado, sempre foi muito metódico em relação às mamadas, eram certinhas e tal. E Arthur não. Então, eu dava muita atenção a Arthur em relação a isso, porque ele precisava de mim, porque ele só saía leite do meu peito, não saía do peito do pai. Então, eu dava mais atenção a ele nesses momentos e tudo. Mas aí, sempre a gente revezava. Enquanto eu estava dando mais atenção a Arthur, meu marido dava mais atenção a Heitor. Mas, no fundo, você fica... Ai, bichinho de Heitor, nem brinquei com ele hoje e tal. Mas no começo é bem difícil. Esse início por causa da amamentação, aí não tem jeito, né? E eles vão acabando, eles vão se virando, né? Porque daí quando você tem 3, não tem um pai e uma mãe para cada um também. Então, imagina quem tem mais de 3. Não, então. Eu tinha muito medo, na verdade, antes de ter filho até, e depois que eu tive, eu dizia, eu não quero ter outro filho. Porque eu não vou conseguir amar outra pessoa do mesmo jeito que eu amo Heitor. Já ouvi isso de muitas mães. E aí você ama, né? É você lógico, ama igual. é lógico. A nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe sobre ciúmes entre irmãos está de volta. Mira, um outro ponto que eu acho importante os pais prestarem atenção é não ficarem comparando os irmãos, né? Porque isso gera mais ciúmes. Isso, a dinâmica dos ciúmes é exatamente essa. Você pensa, alguém tem o que eu não tenho. Então, o que você tem que lidar é entender que talvez tenham coisas diferentes, mas todos têm, né? Na medida do possível. Então, quer dizer, quando você fala, o fulano faz bonitinho e você está errado... Né? Quer dizer, o outro necessariamente vai se sentir um rival do outro e perdendo o amor dos pais. Acontece de ter mais ciúmes quando a idade é mais próxima? Não necessariamente, né? Talvez isso até seja um facilitador, né? Porque a criança pode sentir o irmão como um companheiro. E tem uma idade, uma faixa etária que eles sentem mais ciúmes ou não? Isso vai para a vida toda, até os irmãos adultos têm ciúmes. Eu acho que sentir mais ciúmes ou menos ciúmes tem a ver com quanto a gente consegue lidar com a angústia da criança ciumenta. Né? O que você puder fazer para minimizar a angústia, né? E não falar, não, isso que você está sentindo é horrível, não pode, ou tá bom, isso se sente mesmo, né? E vamos dar um jeito, é diferente de você... falar, não, de jeito nenhum, isso vai levar à angústia da criança. Então, acho que a própria mãe, o pai, tem que aprender a não ficar tão angustiado com os ciúmes entre eles, né? Pra lidar acho que melhor. Acho que é isso. Tem que ir dosando o que fazer com um, o que fazer com o outro. E como lidar com o ciúme, né? E deixar eles se expressarem, né? Porque é só assim que os pais vão saber que ele está com ciúmes, que ele está incomodado, que alguma coisa está faltando, né? Sim. Aí, como é que você faz? Você tira ele da situação quando ele bate no irmão, por exemplo? Geralmente, a gente conversa com ele e explica 1000 vezes que não pode bater, que tem que fazer carinho, que o irmão é amigo dele. E também conversa com o Heitor, com o mais velho, também explicando a mesma coisa. Ele bate porque ele é bebê, ele não está entendendo. Mas a gente tem que explicar a ele, tem que ensinar. E tem muitos pais que costumam dar assim, se dá presente para um, tem que dar para outro para não gerar ciúmes. Isso é certo? Ou em certas ocasiões você pode dar presente para um e não dar para outro? No aniversário, por exemplo, se faz só um. Eu acho que não vai dar um presente igual para os dois, né? O aniversário é de um e não do outro. Eu acho importante... Mas, por exemplo, fora o aniversário, você está dando um presente, você tem que sempre dar para o outro também. Quanto a criança consegue compreender a situação, né? Acho que tem idades que a criança não consegue entender por que um está ganhando e ele não. Né? Aí acho que é até mais fácil você dar um presente. Né? Agora, quando a criança já tem condições de compreender, né, e que o fato do outro ganhar não quer dizer que ele está sem... Né, e que ele vai ter o seu aniversário depois, não teria necessariamente por que dar para os dois. Ou se não for aniversário, uma situação de explicar, ele ganhou isso porque ele estava precisando, né, uma roupa e você não precisa. E existe um limite... Mas a gente, pai, sempre vai pensar, né, tem que dar igual para os dois, isso é inevitável. Tem um momento que o ciúme, ele é, assim, tem algum lado bom do ciúme ou tem algum lado muito ruim que daí precisa tratar de alguma maneira para não extrapolar?
O ciúmes, ele é estruturante do humano, então todo mundo sente, todo mundo tem. Então, nesse sentido, não dá para dizer que é ruim, todo mundo vai ter um dia, né? A questão é isso não se tornar uma coisa que você fica refém, né? E você fica o tempo todo brigando, né, com o outro porque você tem ciúmes. E você sabe que tem pessoas que a vida inteira fazem isso, ficam o tempo todo só, né, fazendo alvo dos outros, porque é muito ciumenta, não é ruim, só uma questão com os pais. Então, uma certa medida de ciúmes todo mundo vai ter. Mira, e chegaram aqui pelo nosso Facebook algumas perguntas sobre o tema de hoje. A Evandra Pontes, de Lençóis Paulista, São Paulo, e a Laís Tel, da capital, perguntam sobre o que fazer com os ciúmes entre os filhos gêmeos. Os filhos gêmeos também têm ciúmes, porque essa dinâmica de poder perceber que um tem algo que eu não tenho ou recebe algo que eu gostaria de receber, acontece. E a dica eu acho que é a mesma, deixar as crianças falarem, né, e poder lidar com isso sem achar que isso é um horror ou uma coisa proibida. E também várias mães perguntaram sobre como lidar com a chegada do irmão mais novo, entre elas a Susan Renara, de Olambra, São Paulo, a Paula Bardella e a Luciana Costa, ambas de São Paulo. Marcele, como mãe, que dica você dá para elas? Você que já passou por isso com a chegada do filho mais novo. Então, eu acho que conversa é a base de tudo. A gente conversar muito com os filhos mais velhos, na gestação, envolver eles na gestação de alguma maneira, levar para ultrassom, pedir para ele falar com o irmão na barriga. E aí ele automaticamente vai entendendo que vai chegar um novo morador na casa e ele vai... Eu acho que vai lidar melhor com a chegada do irmão. E eles gostam quando eles são incluídos no processo, né? Sim, eles gostam. Dão banho, ajudam, né, a passear. Obrigada a todos vocês que nos escrevem e participam do programa. A gente responde por aqui sempre que possível e também na página do programa no site da TV Cultura. Confira. Obrigada, Mira, pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Marcele, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Esse sotaque é da onde? De Pernambuco. Ai, que delícia. Muito gostoso. Muito obrigada. Obrigada a vocês por terem vindo. E o Momento Papo de Mãe fica por aqui. Hoje a nossa dica é este livro que fala justamente sobre o tema de hoje, o livro da Nise Brito, Briga entre Irmãos. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Até. Tchau. A vinda do segundo filho, o mais importante é você poder incluir esse filho, fazer com que ele participe nos cuidados, na responsabilidade, né, sem ser uma coisa pesada.